acesso a ela depois, né? Stefânia, você está me ouvindo? Sim. Ah, então tá tudo bem com você? Tá. O Stefânia, eu estava falando com o Gilei agora. A nossa aula é só os 2 primeiros horários, né? Se a gente esperar chegar uma turma maior, esperar todo mundo, a gente não consegue, né? Então, que eu estou gravando a aula e a gente já começa. O que vocês acham? Pode ser. Não é melhor? É. Olha só, me Só ajuda tem um aí. horário, se for esperar todo mundo chegar, eles vão geralmente chegar atrasado. E aí a gente perde aí, sei lá, 20 minutos da aula, parece pouco, mas uma aula que é só o primeiro horário é muito, né? É. Você tá vendo aí o J e o EO aí na sua tela? Sim. Então Sim. vamos lá. Aí eu vou te pedir um favor. Aqui, você tá vendo aí o dimensionamento dos componentes? Estou. Tá, não tá? Tá. Tá em modo de apresentação. Tem modo de apresentação agora, não tá? Você tá vendo aí o dimensionamento dos componentes? Sim, estou. Então, beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na última aula, você estava na última aula? Estava, não estava? De Hidráulica? sim. Você Sim. lembra dessa matéria aqui, ó? Acho que a última que nós chegamos, nós falamos sobre os medidores, os hidrômetros, cavaletes. Você lembra disso? Sim. E aí nós entramos nessa fórmula aqui, ó, de vazão mínima, consumo diário, enfim, essas coisas, né? Eu estava querendo continuar a matéria desse ponto que nós paramos. Para quê? Para que a gente pudesse terminar todo esse dimensionamento dos componentes hoje, para a gente já começar a fazer projetos, entendeu? Sim. Apesar que a nossa aula é pequenininha, mas vamos tentar. É ou não é? Vamos. E aí, eu vou te pedir um favor. Olha no chat se tem alguém perguntando, alguma coisa desse jeito. E aí, enquanto eu estou mexendo aqui e explicando, a gente vai tirando alguma dúvida desse jeito. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Boa noite, senhores. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento dos componentes. Nós já falamos nas aulas passadas sobre consumo diário total, o tipo de equipamentos dentro de uma construção, né, que realmente possa ou não mexer no nosso dimensionamento. E hoje eu vou mostrar, eu vou dar uma passada rápida nesse slide, depois nós vamos acompanhar esse slide fazendo um projeto. Ok? Então, vou mostrar para vocês o que a gente precisa. Primeira coisa é o seguinte, a vazão mínima, que é o Q, né, é dado em metros cúbicos por segundo. Ele vai ser o seguinte, o meu consumo diário em metros cúbicos dividido por 86.400. Esse 86.400 seria 20 segundos, né? A gente fala que é uma constante, mas não é bem uma constante. Isso aí, na realidade, é o valor que a gente precisa, né? Se você pegar uma hora tem... um minuto tem 60 segundos, então 60 segundos vezes 60 segundos, uma hora tem 3.600 segundos, vezes 24 horas, 86.400. Então, esse 86.400, tá aqui, é um dia em segundos. Então, um dia nós tem 86.400. Nessa situação, a vazão que a gente precisa, a vazão Q é dado como CD, que é o consumo diário, dividido pelos um dia, né, em segundos. Para que isso aconteça, nós temos que ter uma velocidade de escoamento, né, no alimentador, quer dizer, da rua para dentro, de 0,6, né, a 1 metros por segundo. Esse é o nosso resultado. E tendo essa velocidade, nós vamos achar o diâmetro mínimo.
que seria a raiz quadrada de 4 vezes o Q mínimo, que seria a vazão mínima, né, dividido por π vezes a velocidade. Então, essa multiplicação aqui em cima, dividido por π vezes a velocidade, a raiz disso vai dar o nosso diâmetro mínimo. E aqui tem algumas especificações, né? O diâmetro mínimo também pode ser automático, adotando-se o valor calculado para o ramal predial. No caso do sistema de abastecimento direto, que não tem o sistema de abastecimento direto, ele não tem reservatório, né? O alimentador predial também tem a função de sistema de distribuição, devendo ser calculado como barrilete, né? Cálculo visto, nós vamos ver agora na frente, né? No caso da alimentação por poço, ele dispensará apenas a vazão da bomba do poço, a qual deve ser verificada. Então, olha só, gente. Aqui é o seguinte. Aqui agora nós vamos dimensionamento dos componentes. Bom, nós já vimos a rede pública, vimos que ele tem que ter uma velocidade em uma determinada vazão. Nós vimos que temos cinco tipos de hidrômetro, uma para cada tipo de situação, né? E quando você tem um prédio e tudo mais, você tem um limite de altura para você ter ou não esse reservatório inferior. Na grande maioria das vezes, na realidade, em relação à rede pública, você tem que ter 7,5 metros. Bom, 7,5 metros daria, ao nível da rua, daria uma casa de 2 pavimentos com telhado. Então, nós não temos muita coisa dessa. Então, um apartamento aí onde você tem 4 andares, 5 andares e tudo mais, você tem que ter obrigatoriamente o reservatório interno, né? Quer dizer, o reservatório interno inferior e o reservatório superior, né? Então nós vamos passo a passo trabalhar cada um desses. Então aqui nós temos o hidrômetro, o cavalete, o alimentador predial, né? Que sai do hidrômetro tudo direitinho, que chega no reservatório inferior. Então nós vamos lá, ó. O reservatório domiciliar tem sido utilizado para compensar a falta de água na rede pública, resultante de falhas no funcionamento do sistema de abastecimento ou programação da distribuição. Os principais inconvenientes do uso de reservatório domiciliar são de ordem higiênica, utilizar para facilidade de contaminação da água, né? O custo adicional e a complicação na rede predial, devido ao possível desperdício de água durante a ausência do usuário. As consequências da existência de reservatórios são mais graves para os usuários que localizam próximo ao local específico da rede de distribuição, como pontas de rede, onde, em geral, a concentração de cloro residual é, às vezes, inexistente, né? E tem alguns lugares que o cloro também vai com uma quantidade muito grande. Então, é sempre interessante a gente ter esse reservatório. Essa reservação, né, que é a reserva que nós temos de água, como eu comentei com vocês podem ter uma reserva que vem de água, que vem da rede. Você tem que, dependendo da altura que você tem, você não vai ter velocidade e nem vazão para a água sair do hidrômetro e chegar na sua caixa d'água. Uma outra coisa, o grande lance de tudo isso é você sempre ter um reservatório. Então, quer dizer, se essa água vai para esse reservatório e depois você joga isso para um sistema de bomba e tudo mais, você vai ter uma tranquilidade muito maior, né, de trabalho, né, para você ter um conforto na sua casa, na sua residência, enfim, no que você vai estar fazendo. O grande lance, a grande dificuldade é assim, você vai ter um custo adicional, você vai ter que ter reservatório interno ou externo, ou qualquer um, não importa o reservatório em si, e você tem o problema de contaminação dessa água, né? Porque a água, quando vem direto da Rússia, ela é clorada, então ela já é menos suscetível, né, a problemas de contaminação. Água parada no reservatório, bom, você vai ter que cuidar desse reservatório, limpar essa água, limpar esse reservatório com uma certa periodicidade, ok? Bom, o reservatório deve ser construído com materiais de qualidade,
comprovado estanque, né? Comprovado que não vai ter vazamento, né? Os materiais empregados na sua construção é impermeabilizado, não deve transmitir à água substância que possa poluí-la, quer dizer, o próprio material ele contamina a água, isso não pode acontecer. Deve ser construída de tal forma que não possa servir de pontos de drenagem de água residuária ou estagnado em sua volta, quer dizer, aonde você for fazer esse reservatório, tem que ser longe da rede de descarga de, de esgotos, né? Água de chuva, enfim, ela tem que ser muito bem feito e separado desse tipo de coisa. A superfície superior externa deve ser impermeabilizada e dotada de declividade mínima de 1/100 no sentido das bordas. Deve ser previsto de abertura conveniente, localizado que permite o fácil acesso ao seu interior para inspeção e limpeza, e dotados de rebordos, né, de alto mínimo de 0,05 metros. Essa abertura deve ser fechada com tampa, que evite a entrada de insetos, animais, águas externas, enfim, tudo isso, ok? Bom, esse reservatório é o seguinte: quando for instalado um reservatório hidropneumático, não se deve considerar no cálculo do reservatório total o volume desse reservatório, devendo o reservatório inferior ter capacidade mínima igual ao consumo diário, que é o CD. A reserva para o combate a incêndio deve ser feita nos mesmos reservatórios da instalação predial de água fria, porém a capacidade para essa finalidade deve ser acrescido no volume referido ao consumo. Então, quer dizer, reserva para incêndio, ele tem que ter o consumo diário mais essa reserva para incêndio. Vocês vão ver, eu vou mostrar as fotos do reservatório, né? E onde que fica isso. A reserva de incêndio de cada tipo de sistema, né, splinter ou hidrante, deve ser armazenado na sua totalidade. Somente um dos reservatórios, superior ou inferior. Quer dizer, você não precisa de fazer essa reserva técnica dos dois. Mas óbvio que ela tem que estar 100% preparada para ser usado na hora que precisa. Na grande maioria das vezes, né, gente, é sempre colocada essa reserva técnica de combate a incêndio no reservatório superior. Se a capacidade de cada reservatório ultrapassar 6 metros cúbicos, deve-se adotar 2 compartimentos com todos os acessórios. Quer dizer, você tem que dividir. Se você tem um consumo diário acima de 6 metros cúbicos, você tem que dividir esses reservatórios. Para quê, gente? Para que você garanta o conforto dessa água, né, e garanta o consumo dessa água no consumo diário, né? O CD para todas as pessoas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá legal? Posso ir? Posso ir? Pode ir? Pode. Posso? Pode. Bem, a nossa reserva, né, nós temos o seguinte. Vamos pela norma primeiro. NBR 5626 de 98. Nela está escrito o seguinte: a reservação, né, que é o RT, né, a reserva, né, deve ser maior que o consumo diário CD. Então, RT, que é a reserva, né, ou reservação, ele tem que ser maior, tá aqui, ó, do que o CD, que é o consumo diário. Na prática, para edificações convencionais, adota-se uma reservação, que é o RT, para um período de um dia, 24 horas, admitindo-se uma interrupção no abastecimento durante esse período. Quer dizer, você consegue ter uma RT, né, uma reservação de, no mínimo, né, de 24 horas. É o que a gente conversa em cima disso. A reservação mínima prevista para residência ou unifamiliares é de 500 litros, ou R, no caso reservação, né, R mínimo igual a 500 litros. A reserva total deve ser menor que o triplo do consumo diário, evitando assim a reservação de grande volume. Então, RT, que é reservação,
tem que ser menor do que 3 vezes o consumo diário. Porque também não adianta, você cria um reservatório muito grande, imaginando que você vai ter um consumo diário bastante elevado, e você também começa a consumir uma quantidade de água que outras pessoas vão precisar. Então não é só aquele negócio, vem a nós e foda-se o resto do mundo, que a gente não pode fazer desse jeito. Então a gente tem que calcular de forma com que seja algo dentro do especificado da nossa obra. Outra coisa importante também não é só isso, só pensando na nossa obra, tem que pensar em todos, né? Porque a reserva no nosso caso da Copasa, ela tem também um grau de dificuldade. Então, se você começar a criar uma reserva total, né, 3 vezes o seu consumo diário, imaginando que o seu RT ele tem que ser no período de 24 horas, então você imagina o seu consumo diário, você coloca 3 dias de consumo, pô, de uma certa forma você está se resguardando, mas atrapalhando muita gente. Você vai ter uma reserva de água muito grande, uma contaminação muito grande, e também a gente vai gastar, de uma certa forma, um valor muito grande para esse sistema de reservação. Né? Ó, a distribuição de reservação, de acordo com a NBR 5626 de 98, é o seguinte: havendo somente um reservatório, esse deverá estar em nível superior, que é RS, nível superior, e conter todas a reservação necessária, aquele com costume de combate a incêndio e tudo mais. Havendo reservatório inferior e superior, a indicação prática para os casos usuais recomenda-se 40% ou 2/5 do consumo diário no reservatório superior e 60%, que é 3/5, num reservatório inferior. Ok? Então você tem 40% num reservatório superior e 60% no reservatório inferior quando você tem os dois sistemas. Reservas adicionais de combate a incêndio pode estar no reservatório inferior, no caso de Sprinter, e ou reservatório superior, no caso de DANS. Mas, quando você tem embaixo, nós vamos ver os cálculos na frente. O Sprinter ele tem que ter um sistema de bombeamento, bomba e tudo mais, somente para o sistema de Sprinter. Nós vamos mostrar isso aqui. Reservas adicionais para aparelhos de ar-condicionado devem ser verificados junto ao projetista, podendo estar tanto no reservatório superior quanto no reservatório inferior. Vai depender muito do que você precisa. Bom, vamos falar agora do reservatório inferior. Como é que funciona esse reservatório inferior? Bom, olha só. Reservatório inferior, nós chamamos ele de RI. Ele deve conter, nós já vimos ali pela NBR, 60% de todo o consumo diário do dia, né? E os outros 40% ficam no reservatório superior. Então, aqui, a função do reservatório inferior é armazenar uma parte da água destinada ao abastecimento e deve existir quando o reservatório superior não puder ser abastecido diretamente pelo ramal alimentador. Isso aí implica na velocidade e na vazão dessa água que vem da rede pública. Né? O volume total a ser armazenado no reservatório superior for muito grande, principalmente em prédios de apartamento. Também, quando acontece uma situação como essa, você cria 2 reservatórios porque você tem um volume muito grande para consumo diário, né? Você tem que ter isso. Quando a edificação apresenta mais de 4 pavimentos, acima do nível médio da sua rua, né, onde se localiza o distribuidor público, nós temos que também ter, por norma, esse reservatório inferior. Bacana? Aqui é o cálculo dele, o volume de reservatório estabelecido em função do consumo diário, que é o CD, e das necessidades de água para combater o incêndio, que é o VCI. Então, o VCI é água para combater incêndio e de consumo de outros sistemas, como o ar-condicionado, que é o VAC, né? Então, vai ser em cima VCI, volume C, combate, e o I, incêndio. Então, VCI, volume de combate a incêndio, e embaixo o volume do ar condicionado, AC, beleza? Então nós temos o seguinte, na ordem nós temos assim, ó,
volume do reservatório inferior é dado em metros cúbicos, é igual 0,6 o consumo diário, então nós já sabemos que 40% fica em cima, 60% fica embaixo. Então 0,6, né, do reservatório do consumo diário, desculpa, mais ND é o número, né, número de dias de ocorrência da falta de água. Usual de 0,5 a 2 dias, mas dependendo muito dessa região. Normalmente é um dia só, né? Então seria 24 horas, mas como aí é dado em dias, então assim, usual é de 0,5 a 2 dias, vai depender da região, né? Vezes o CD, que é o consumo diário, ok? Mais a reserva, né? O volume para combate ao incêndio por Splinter, né? E o volume necessário para o sistema de ar-condicionado. Nesse caso nosso aí do reservatório inferior, nós estamos acreditando, né, que nós temos um inferior e o superior, e embaixo nós colocamos o volume para combate a incêndio de Splinter. E no reservatório superior, nós vamos colocar com volume de combate a incêndio para os hidrantes. Ok? E o VAC é o volume necessário para o ar-condicionado, você pode tanto ter ele embaixo quanto ter ele em cima. Óbvio que se você, pelo projeto seu, se optar a ter isso somente na parte superior, você corta, porque você vê que é tudo um sistema de somatória que nós temos aqui, ok? Uma forma bem simples, né? Bem tranquila disso aí. Vamos continuar? Aqui, gente, é o seguinte, se esse meu reservatório tiver um volume superior a 6 metros cúbicos, nós temos que dividir esse reservatório em dois sistemas feitos. Então, isso aqui é uma vista de planta, vista de cima. Então, você tem aqui o alimentador predial que veio dos hidrômetros. Então, eu tenho aqui uma boia, outra boia. Então, o que eu tenho do lado de cá, eu vou ter do lado de cá também. Aqui eu tenho uma válvula de pé e crivo, aqui também tem, vou mostrar só do lado de cá. Aqui eu tenho um dreno, a função desse dreno é fazer quando eu for fazer a limpeza e tudo mais, eu consigo limpar, eu consigo jogar essa água suja, né, da limpeza por esse dreno. Aqui eu tenho a válvula de pé e crivo para uma sucção. Aqui eu tenho as paredes do meu reservatório, né? Ó, 10, no caso 0,10 metros ou 10 centímetros de espessura. Aqui eu tenho os travador, quer dizer que se esse meu alimentador predial, a boia der algum problema, eu consigo ver a saída dessa água, mesmo na parte de baixo, né? E a projeção de inspeção. Essa projeção de inspeção é onde você tem o corte da boia, onde você vai fazer sempre a verificação do que está acontecendo, né? Como é que está o reservatório e tudo mais. E esse projeção de inspeção, ele também pode ser algo um pouco maior para que você consiga, dependendo do tamanho do reservatório, você entrar dentro dele, fazer a limpeza, né? Ou alguma coisa desse jeito. Vai depender muito do seu tamanho. O que eu tenho no reservatório, eu vou ter do outro. Essa é a planta, essa é uma vista de planta. Eu vou fazer um corte nele agora. Com corte eu tenho aqui, ó, a inspeção, que é onde ele é bem fechado, alguns são até parafusados para evitar entrada de animais, água de chuva, o que for. Aqui, ó, o extravador, porque se der algum problema nesse meu sistema de boia, desse nível, eu tenho o extravador. Tá vendo aqui? Ele tem que ser maior do que 0,05. Isso aqui, gente, é dado em metros, então é 5 centímetros em relação à entrada da boia. Ok? Aqui, ó, né? O alimentador em relação à boia, ele também tem 0,05 ou 5 centímetros abaixo da entrada do alimentador. Tá? Esse extravasor, ele joga, ele entra, faz uma saída para, né, onde que a água passa e tudo mais. Essa altura aqui, ó, aí aqui eu tenho a sucção, que aí eu vou, né, vou estar subindo. Aqui embaixo eu tenho o dreno, que é o registro para fazer a limpeza, né, e tudo mais. E aqui eu tenho uma canaleta de limpeza, quer dizer, sai do dreno eu tenho uma canaleta de limpeza. E isso no reservatório inferior. Aqui, gente, eu tenho o H e o HVAR, quer dizer, a altura do volume do ar condicionado.
Está aqui embaixo aqui, né? E também do incêndio. Então aqui, ó, reserva de incêndio e limpeza, que vai estar sempre aqui nesse patamar aqui, ok? Aqui eu vou ter o volume total, volume útil, e é nesse volume útil que nós vamos ter o normal, né, a saída dessa nossa água aqui. Esse é o volume que a gente utiliza, e esse volume que tem aqui é um volume de reserva de incêndio, beleza? Dúvida nisso aí? Acho que está tranquilo, não tá? Professor, Oi? essa parte aí que tem que ter 2 caixas d'água acima de 6 metros cúbicos, tem algum fundamento para isso? Ou porque Tem, não cara, poderia isso ser ela uma única com somados os valores? não, é porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Primeiro que está aqui, ó, na nossa NBR, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Tem aqui, ó. Esse sistema, né? Opa. Esse é conforme a NBR. Então ele fala aqui, ó, quer ver? Opa, aqui, ó. Essa é a capacidade de cada reservatório, tanto o inferior quanto o superior, né? Ultrapassar 6 metros cúbicos, de acordo com o seu consumo diário, né? Deve-se adotar 2 compartimentos com todos os acessórios. Entendeu, cara? Então, isso aqui é por quê? É o seguinte. Aqui, ó, deixa eu só chegar nele aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui eu tenho um reservatório inferior. E nesse caso aqui, ó, o que eu tenho de componentes do lado de cá, eu tenho componentes do lado de cá. Então, o meu consumo diário, esse meu reservatório, ele ultrapassou 6 metros cúbicos, ok? Oi. Ok. Então, cara, tá na NBR isso, mas também tem como a gente entender por que esse sistema. É o seguinte, quando você tem primeiro, vamos pensar assim no sistema de construção desse reservatório inferior. O custo do reservatório, tanto superior quanto inferior, é um custo muito mais alto do que se a gente tivesse simplesmente a capacidade da água da rua ser tranquilo para todos nós, né? E então, se você aumenta a capacidade, você passa de 6 metros cúbicos, você vai ter que ter um conjunto de uma parede, um sistema muito bem feito para ter esse reservatório inferior. Então, você já tem um custo na construção desse reservatório. De forma que, se você tem 2 reservatórios, você vai ter paredes menores e o custo de construção é bem menor. Isso é o motivo. O segundo motivo é o seguinte: cada exemplo, prefeitura, estado, município, ele tem uma determinação de purificação dessa água. Então, existe aí uma necessidade que essa água seja água boa, né, cara? Água para consumo. Então, quando se ultrapassa 6 metros cúbicos, você não consegue ter uma quantidade de cloro, de manganês, que são o que você precisa para que essa água seja uma água pura. Você não consegue manter isso dentro de um único reservatório. Você começa a perder esse tipo de situação. Ok? É como se você, em vez de fazer uma caixa d'água, um reservatório, você está fazendo um sistema de piscina. Você já viu como é que é parede de piscina e tudo mais? Ainda mais hoje você tem pré-moldados, mas o grande lance do negócio é a construção mesmo. Então você tem um custo muito elevado disso, ok? Ok. Uma outra, também tem uma outra situação do seguinte: você sempre tem em prédios e tudo mais sistema de sucção duplo, onde você tem dois conjuntos de motobomba. Um pega no reservatório e o outro pega no outro reservatório. Se eu tivesse esses 2 conjuntos de bomba no mesmo reservatório, né, eu não vou ter uma qualidade de água subindo na mesma velocidade, na mesma vazão, se eu tivesse em reservatórios separados. Então, o que acontece? Quando você coloca os 2 no mesmo reservatório, um vai puxar água, se tiver uma bomba muito, e sempre né, uma bomba muito próxima da outra, uma vai puxar água e a outra vai puxar o ar da outra bomba, entendeu?
Entendido. Beleza? Agora, cara, você já imaginou o que é 6 metros cúbicos de água, cara? É água demais, né? Cara, você imagina assim, ó, olha só. Você imagina assim, 1 metro, onde você estiver aí, você olha para uma parede, a quina, né? Aí você imagina 1 metro para cá e 1 metro para cá. Pronto, você tem 1 metro quadrado, né? E 6 metros de altura. Seria esse o reservatório. Esse seria um volume de água para você ter. Então, realmente, cara, é um reservatório muito grande, se você for pensar. Bacana? Bacana, professor. Obrigado. Pode, não, pode perguntar que a gente está aí. Beleza? Então, aqui, ó, vista de planta, a vista de corte, aí eu tenho os valores e tudo mais, né? Do que a gente precisa lá, válvula de pé com crivo e tal. Lá na frente eu vou explicar esse sistema de conjunto de motobomba e tudo mais. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o reservatório inferior, né? Aqui é o diâmetro do tubo de extravasor, né? E limpeza é dimensionada considerando-se a bitola comercial imediata superior, né, à bitola de alimentador predial, ou o dimensionador de acordo com as condições hidráulicas dado por eles. Então aqui eu tenho o seguinte, olha só, aqui eu tenho, ó, no meu reservatório, aqui eu tenho a H1, né, que é a altura de coluna d'água, aqui eu tenho o H, que seria um limite máximo e tudo mais. Isso aqui, gente, é para fazer, é para a água sair, né? Se acontecer de sair. Aqui eu tenho um flange, o nips, a curva, ok? Aqui eu já estou trabalhando velocidade, o método de coluna d'água, né? É a J de BA, né? Os valores que a gente tem. E aqui o valor comercial. E aqui eu tenho uma tela. Quer dizer, essa água, se ela extravasar, né? O diâmetro de tubo extravasor, né? Ou de limpeza, que seria o outro de baixo, dimensionado considerando a bitola comercial. Quer dizer, se você tem um alimentador que vai para esse reservatório de 40, você tem que ter no mínimo 40 em cima disso. Então é o seguinte, ó, o H, que seria esse H que nós estamos trabalhando, ele tem que ser maior do que a soma de J de AB, que seria essa variação que nós temos, mais V2 sobre 2 vezes o G. Quer dizer, velocidade da entrada dessa água sobre a aceleração da gravidade. Nós vamos fazer um cálculozinho disso aqui, mas é só para proforma, só para vocês verem. Isso aqui é tudo que é especificado. E aqui ele tem o tamanho especificado. Ele tem que ter meio metro, tem que ter uma tela aqui na ponta, né? Então, os dimensionamentos corretos, né, do reservatório inferior. Ele chega numa calha, que é a calha de serviço, uma calha de limpeza, né? E que tem que dar uma certa vazão. Então, mesmo ele sendo um reservatório inferior, você tem que criar todo um sistema, né? Um conjunto que você consiga verificar como é que está essa água e tudo mais, e que você consegue dar manutenção no seu conjunto todo do reservatório inferior. Aí você imagina ter que fazer uma divisão acima de 6 metros cúbicos, né? Porque você vai ter um reservatório muito grande disso aí, ok? Agora eu vou falar sobre o reservatório superior. Entre o reservatório inferior e o reservatório superior, eu tenho aqui o conjunto motobomba, eu tenho aqui o tubo de recalque. Nós vamos fazer o cálculo disso também, nós temos cálculo para tudo, mas vou mostrar os dois reservatórios, aqui eu tenho um reservatório, aqui em cima eu tenho um reservatório também, pelo meu volume de água e tudo mais, também separado em dois aqui. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Aqui é o seguinte, ó, reservatório superior deve ter capacidade adequada para atuar como regulador da distribuição, quer dizer, o consumo diário, 60% do consumo diário fica no reservatório inferior, 40% fica no reservatório superior. E aqui eu tenho, ó, 0,4 vezes o consumo diário, que é o volume de reservatório superior, mais o volume de combate a incêndio, nesse caso é o hidrante, mais o volume para o ar-condicionado. Isso se o projetista achar interessante ser
ter esse reservatório, no reservatório superior o ar-condicionado ou no reservatório inferior. Vai depender do projeto, de como vai ser tratado isso aí. Okay? Quer dizer, você vai ter um sistema de bomba, de bombeamento, de baixo somente para o sistema de ar-condicionado. Isso para um prédio maior, né, gente? Onde você tem um prédio comercial, um shopping, você tem aí um senhor sistema de reservatório inferior e também um senhor sistema de reservatório superior, ok? Para manter a qualidade, manter o conforto, né? A qualidade que eu falo, sempre quando eu falo em qualidade, é o conforto do usuário, né? Do usuário, né? Ele está usando a água, ele não quer saber se teve um problema na rua ou não. Ele quer que a água funcione, ele quer ter o volume de água necessário para o seu conforto, ok? A fórmula é essa aí. 0,4 para cima, 0,6 embaixo. Dúvida nisso, gente? Posso continuar? Pode. Como é que você está? Tá tudo bem? Sim, sem dúvida, Melhorou? tá ok. Melhorou? Não. Então vamos lá. Esse é a vista de planta do meu reservatório superior. Então aqui eu tenho uma tubulação, onde eu tenho, essa tubulação é para o incêndio, essa aqui é para a distribuição. E essa é outra tubulação, isso é a vista de planta, o dreno. Tem o extravasor, que é a parte de cima, tem uma escotilha ou alguma coisa de inspeção, que é sempre próximo à boia, né, que dê para você ver a boia, dar manutenção nessa boia, e ela tem uma dimensão aqui, ó, de 0,6 ou 6 centímetros por 6, desculpa, 60 centímetros por 60 centímetros. Então, quer dizer, dependendo da pessoa, ela consegue entrar, e dependendo do volume desse reservatório, você também consegue entrar. Aqui eu tenho o recalque, que sai do sistema de bomba, e aqui eu tenho dois registros, né? Registro de gaveta para cá e um registro de gaveta para cá. Essa é a vista de planta, essa é uma vista de corte. Olha só, gente, na vista de corte você vê o seguinte, que primeiro, aqui é o volume útil. Esse volume útil chega até o nível mínimo de operação, que seria esse aqui, ó. Quando você chega esse aqui, a boia, né, ou chave automática, ela liga e faz o seu conjunto de água do reservatório inferior subir para o reservatório para cá. Então essa boia, ela trabalha nesse sistema de altura útil, né? E é nesse ponto aqui que você sai para distribuição. Então você tem um registro de gaveta e tudo mais, mas ele sai nessa altura do reservatório. Por quê? Porque na parte de baixo, essa altura aqui é a altura reservada ao ar-condicionado, né, ou limpeza, ou até mesmo do próprio incêndio. Então você tem que ter esse reservatório, dentro do reservatório, ou superior ou inferior, ou dos dois, né, uma quantidade de água que não vai ser usada pelo pessoal. E aqui, gente, eu tenho um dreno também, que é do mesmo nível, seria realmente na parte de baixo desse reservatório. Para quê? Para que quando eu faço a limpeza desse reservatório e faço toda a limpeza e tudo mais, eu vou limpar, tirar essa água de incêndio, né? Essa água que é propícia para o incêndio e tudo mais, porque eu vou fazer uma limpeza disso e isso aí sai pelo dreno. Limpou, saiu pelo dreno, posso encher de novo a caixa d'água até o reservatório que a gente precisa aí. E aqui são as dimensões, gente, ó. 10 centímetros de parede que a gente tem, no caso, a laje desse nosso reservatório, o sistema de recalque, sistema de bomba, enfim, todos os cálculos necessários. Dúvida nisso, gente? Posso? Professor, Oi. nessa parte aí que vale as duas caixas d'água, né? Porque se vamos pôr para shopping, para hospital, você esvazia uma, limpa, aí você enche ela para você esvaziar a outra para você limpar, porque senão não tem gente que ficar no hospital Não, sem água. você não pode e quando sai para distribuição, cara, você tem um registro de gaveta desse aí. Você fecha esse, porque você está em manutenção, esse reservatório, e usa o outro, né? Aí.
Tem. E da mesma forma, eu acho também, né? Oi, Boa noite. boa noite. Só a título de curiosidade, Sim? faltou água no Hospital Belo Horizonte, lá no Antônio Carlos, Nossa. durante 3 dias. Ah, No quarto dia, eles acionaram a Copasa, a gente teve que ir lá para poder abastecer enquanto não conseguia resolver o problema, né? Que era no ramal que abastecia o hospital. e foi realmente um problema no ramal, cara? No ramal, estourou lá e virou uma merda. Aí nós fomos Nossa. descobrir a nossa rede também, foi comprometida e complicou tudo, sabe? Porque Perdeu velocidade e vazão, né? porque o que acontece? Ele fica num alto, né? É. E junto com o problema dele, houve um vazamento lá embaixo, não sei se você conhece, na rua Simão Tan, Ah, sei. Lá embaixo, atrás da fábrica de tecidos. Só que é bem lá embaixo, né? Aí quando tem isso aí, você tem toda a perda de velocidade da rede, né? Exatamente. Fica em cima, o pessoal ficou sem água. Só, Nossa. assim, e eu tava puxando um caminhão com 10 mil litros cada viagem. A caixa, Ah, legal. o zelador estava falando comigo lá, só uma delas são Ah, 110 metros cúbicos de água. isso aí, reservatório inferior. Ou Não, superior. a gente estava, isso, no reservatório inferior. E mais 9 caixas de 15 metros cúbicos de PVC. Que aí fica na parte superior lá, alimentado pelo sistema de bottle bomb e tudo mais, né? Isso. Mas, Agora, assim, cara, é monstruoso. É coisa de. é, É monstruoso, é gigante. agora a gente tem que imaginar o seguinte: essas normas que a gente está usando agora, não é tão nova assim, ela é de 88, né? Que é a NBR, né? Só que é o seguinte, o Hospital Belo Horizonte, ele tem o quê? Sei lá, 60 anos ou mais, né? Ou mais. Não é? Ele acho que quando criaram a capital mineira, eles criaram um hospital, não sei se é o mesmo. Então, naquela época, nós tínhamos um problema seríssimo de abastecimento. Né? Hoje nós temos um problema de abastecimento, mas não compara ao que nós já tínhamos ao passado. Quer dizer, o investimento que a Copasa faz, o investimento que o CEMIG, enfim, né, que o Estado faz em cima, é muito grande. Então, sim, o que eles fazem? Eles criavam os reservatórios monstruosos. Pra você ter uma ideia, a minha família, a minha avó, né, criou meu pai, meus tios, numa casa antiga, ali no Minas Brasil, Carlos Prates. Vocês sabem onde que é? Aí eu morava na Professor Tito Novaes. Ah, então você conhece o Carlos Prates, Uhum. não é? Então, sabe aquela praça que tem da escola, lá no Minas Do Brasil? Mário Matos. Mário Matos, isso. A casa dela era a quarta casa antes de chegar na escola, ali no Mário Matos. E aí, cara, o que acontecia? É uma casa muito antiga. Quem construiu foi meu avô, tal, antes de ter os filhos, aquela coisa toda. E aí, eles fizeram um reservatório. Fizeram um reservatório inferior. E tinha um reservatório inferior e um conjunto para subir uma bomba, aquele tubulação de ferro fundido, aquela coisa toda. Um belo dia, aí foi tendo melhorias e tudo mais, eles falaram assim, ó, nós temos que desativar o reservatório inferior. Bacana, tudo bem. Eu, na época, eu era criança, né? Era um molecão, na época, sei lá, 15, 16 anos. Eu falei, não, vamos ver, menino. O reservatório deles lá, eu lembro até hoje, tinha um arrimo, um muro de arrimo para chegar na casa da minha avó, e eu achava que acima do muro de arrimo tinha um terreno, terra, né? Onde que eles colocavam o carro e tudo mais. Não, cara, eles fizeram um muro de arrimo para fazer a contenção da água. Então você imagina assim, era 8 por 10 e 4 metros de altura. Olha para você ter uma ideia, o volume de água uma casa. E a casa era mais baixo do que o arrimo, porque os carros ficavam em cima. Então, quer dizer, ele enchia esse reservatório inferior e esse reservatório inferior ele não tinha nenhuma dificuldade de encher a caixa d'água da casa. Olha para você ter uma ideia como é que era
como é que o povo fazia, né? Uhum. Então, quando desmontou esse negócio, não tinha terra, não. Aí sim teve que arrumar alguns caminhões de terra, destruir a laje e tudo mais do reservatório, e encher tudo aquilo ali de terra. Olha para você ter uma ideia. Era mais de 30 anos isso. Deveria ser História de, muito grande mesmo. história de Belo Horizonte, né, cara? Se você for olhar essas casas antigas, a grande maioria tem esses reservatórios inferiores, né? Tem. Só que não tem dentro deles essa reserva técnica de incêndio, de combate de incêndio, não tem nada disso, né? Não foram preparados, não tinha também não tinha essa preocupação. O negócio era não faltar água, né? O negócio é manter o conforto, né, do usuário. Né? Imagina um hospital sem água, cara. É Agora muita eu, coisa. fico, agora eu fico imaginando esse reservatório, você entrar dentro de um reservatório desse, ou mais, né, o engenheiro que fez o consumo diário, né, o CD, né, consumo diário desse lugar. É monstruoso. Hoje, inclusive, nesse consumo diário, a Copasa adota não sei se é o mesmo cálculo aí da norma, né, Fiz? Até bom que o senhor me Sim. esclarece, Uhum. porque o cálculo é feito de 200 litros diários por pessoa. Mas quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. É bom a gente conversar, que aqui eu tenho aqui, ó. Quer ver? Aqui, a Copasa, ela tá. Vem cá que eu vou te mostrar. Quer ver? Aqui, ó. Ramais prediais, conjunto de apartamento. Aí tem uma norma aqui, ó. Aqui, ó. Belo Horizonte. Aqui, ó. Aqui, ó. Dimensionamento dos componentes, cálculo de consumo médio, né? Então, olha só. Cinemas e teatros. Vamos lá. Alojamentos provisórios, né? 80 por cabeça. Então, assim, ó, consumo de litros dia, né? Então, a Copasa, você está falando aí que ela coloca 200 litros por pessoa, não é isso? Isso, exatamente. Para a gente fazer esse cálculo para dimensionar o reservatório. Vai aqui para você ver, ó. Casas populares ou rurais, de 120 a 150 litros por pessoa. Tá vendo aqui? E aqui, ó, apartamentos, 200 por pessoa. É isso Então, a mesmo. Copasa está dentro da norma, tá vendo? Aí É o a maior. gente trabalha dessa forma e trabalha também com a reserva. Por exemplo, são 4 pessoas, vão ser 800 litros dia. Vai multiplicar isso por 30 Aham. e achar o consumo mensal. Mas, Mensal. no caso, se for compor 4 pessoas, né, 800 litros, a gente orienta a ter um reservatório no mínimo de 1.500, no mínimo de 1.000 litros, né? Mas que ideal que fosse para 2 dias. Aí seria 1.500 litros. Isso. Agora, só por curiosidade, o que a norma fala sobre hospital? Aqui, ó, ambulatório, 25 por litros, apartamento 200, vamos ver aqui, escolas, externas, internas, semi-internato, 100 litros por dia, hotéis com cozinha e varanda, 120 por hóspede, né? Hotel, matador de animais, mercado, residência, restaurante, templos. Olha para você ver, aqui, isso é norma, cara. Não tem hospital, tá vendo aqui? A voz sumiu, professor. Eu estou falando o seguinte, pela norma, ele não especifica o volume de consumo litros diário para hospital. Interessante isso, né, cara? E deveria, porque o hospital gasta muita água, viu? Não, mas é porque existe um pré-requisito da nossa norma, e aí que é legal, cara. Você quer ver? Só para você ter uma noção, é o seguinte. Saindo um pouco dessa minha área, dessa área nossa de hidráulica predial e tudo mais, todas as normas, elas trabalham o sistema de segurança, né? Que é o S1, S2 e S3. Você lembra disso, não lembra? Tem S1, S2, S3 no vento e contraventamento, você tem isso para estruturas metálicas, aço, concreto, você tem tudo isso. Você lembra disso, não lembra? Lembrando. Só para ter uma noção.
E aí, cara, você lembra assim que quando a obra for hospital, quartel de corpo de bombeiro, sistema de que possa atrapalhar a segurança das pessoas, você tem lá vamos supor, um S3 igual a 1, quer dizer, prioridade máxima para cima disso? Com certeza não tem, né, não deve ter um limite para isso, né? Tem que ser. Não, por isso mesmo, para corpo de bombeiro, né? Olha para você ter ideia, né? O corpo de bombeiro, né? O local lá onde que fica o corpo de bombeiro. Você não pode ter limite de consumo diário para eles. Hotel, desculpa, hospital, você entendeu? Sistema de inteligência de telecomunicações, alguma coisa desse jeito, porque qualquer coisa que possa fazer com que esse sistema fique inoperante, exemplo, não pode, o quartel de corpo de bombeiro não pode estar dentro de uma região onde que é difícil acesso, né? Tem que ter ruas de saídas rápidas, né? O carro do corpo de bombeiro ele é prioritário em qualquer área e pode avançar sinal e tudo mais. Agora você só imaginar o seguinte, cara, adianta você ter um puta de um carro do corpo de bombeiro com uma bomba com um sistema legal se você não tem água para encher esse reservatório, porque ele sai do quartel carregado, né? Para chegar lá e aonde ele estiver e fazer o primeiro combate a incêndio, né? Não justifica, né? Então, gente, mais na frente eu vou mostrar isso na norma para você. Você até me lembra disso. Mas hospital, você viu aí, ó. Você chegou lá e você viu um conjunto, um volume muito grande. Alguns nossos colegas que estão acompanhando a nossa aula vai falar assim, professor, o senhor acabou de falar que acima de 3 metros cúbicos, desculpa, acima de 6 metros cúbicos você tem que ter 2 reservatórios. Como é que um hospital vai trabalhar desse jeito? O hospital, a norma é outra. Corpo de bombeiro, a norma é outra, né? Sistema de telecomunicações, quartel da polícia, quartel do exército, assim, pontos chaves. Nós não temos, não entra na norma, está acima da nossa norma. Alguma outra pergunta, gente? Não, tá ok, professor. Então vamos lá. Legal, viu, Caio? Continua, me ajuda aí. Eu gosto dessas intervenções que são sensacionais. Ó, vamos lá, só para. Nós estamos nos reservatórios. Aqui eu tenho, falando no consumo diário, né, o reservatório, né, que é o RT, ele tem que ser menor do que 3 vezes o consumo diário, tá vendo? E igual vocês da própria Copasa fala do cara ter no máximo 2 dias, aqui está falando aqui, ó, reservatório total deve ser menor que o triplo do consumo diário. Então, um exemplo, igual você está falando 2 dias de consumo, né? Consumo diário, aqui está falando que tem que ser no mínimo menor do que 3, quer dizer, a norma ainda fala, se você for observar a norma, você ainda pode chegar a quase 3, entendeu? Então, dentro do que vocês falam, está dentro do especificado. Pode até comentar, né? Ó, o que nós estamos falando é conforme a NBR 5626 de 98. Legal, né? Beleza? Posso? Posso ir? Pode, professor, pode seguir. Bom, então aqui eu tenho os valores de reservatórios, né, que nós já vimos. O reservatório superior, que é 40%, fica no reservatório superior, 60% no reservatório inferior. Isso é a norma, né, gente? Isso é conforme norma. As plantas que a gente tem, né? Ó, desculpa. Aqui, ó. Aqui eu tenho a planta. Professor, Oi, pois não? e também essa quantidade de 60%, a gente utiliza, a gente né, tá na norma e tudo, e a gente indica por quê. Lá em cima tem 40%. Mas, enquanto você está abastecendo o reservatório superior, isso, está sendo havendo consumo, né, cara? Está havendo consumo, isso. Então, assim, esses 20% dessa gordura aí é justamente para completar lá em cima. Porque assim, se todo mundo. Porque o que é um sistema hidráulico perfeito?
É aquele sistema que onde todos os ramais estiver funcionando ao mesmo tempo, você não tem perda de vazão, de velocidade nem de vazão. O que é todos os ramais? Exemplo, um prédio de 4 andares, sei lá, 4 apartamentos por andar, todos os 4 apartamentos de todos os andares ao mesmo tempo estão usando o chuveiro, a pia, o vaso sanitário, lavando vasilha, todos ao mesmo tempo. Quer dizer, as 4 pessoas, né, estão todos consumindo água ao mesmo tempo. E nós não podemos ter isso. Isso aí seria o conjunto hidráulico, né, perfeito. É uma grande utopia, vocês concordam comigo? Com certeza. Não é assim. Tem que ser muito bem trabalhado para você ter um conforto. Vocês vão ver na hora que a gente for fazer os cálculos que a gente tenta chegar. A ideia é chegar ao mais próximo dessa perfeição, né? Só que nós usamos umas certas porcentagens porque é praticamente impossível acontecer isso ao mesmo tempo, né? Só se for Essa programado. gordura vai evitar de queimar esse conjunto motobomba, né? Não, Porque se certeza. faltar água, ele queima. Ele queima, nossa senhora, grafita, né? Entra ar, e o ar vai rodando aquilo ali, e somente o ar queima tudo, e queima rapidinho, né, cara? Com certeza. Então aqui, ó, reservatório superior, a planta dele, nós falamos aí do extravasor, do dreno, do sistema de, onde você tem o sistema de incêndio, o nível mínimo de operação, né? Esse é um corte, esse é um outro corte aqui, ó, os dois do lado, né? Um ao lado do outro, ok? E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tubulação de saída de incêndio aqui embaixo. Essa aqui, tubulação de limpeza, tá vendo? Passando por baixo dele. E esse sistema aqui de reservatório de incêndio, eu tenho esse nível aqui, ó, que é o nível máximo. O H aqui, o abastecimento, e ele vai para os charts, que são a nossa distribuição, ok? Que eu tenho a tampa metálica, né? Ou de concreto, a grande maioria eles colocam o sistema de metálico, né? Aqui eu tenho o sistema de respiro, para justamente evitar pressão de... Isso aqui, ó, para reservatório superior, acontece muito quando você joga com o sistema de bomba, vem o ar também aqui dentro. Se você não tiver saída por isso aqui, você vai virar uma grande panela de pressão. Sem contar que no reservatório superior nem sempre tem uma cobertura nele aqui, então ele está propício a um aumento de temperatura, né? Uma variação muito grande de temperatura aqui em cima. Aqui. Bacana isso aí? Aqui eu tenho extravasor com diâmetro mínimo de 25 milímetros, tá vendo? Que é o especificado de norma, tem o recalque dos dois lados, né? Onde que sai, né? Onde que a água desce para o sistema de recalque, reservatório de incêndio, tá bem bonitinha essa planta nossa aí, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar? Quer comentar alguma coisa, amigão? Você que me ajuda aí? Ou tá tranquilo? Pois é, professor, só uma dúvida aqui. Ah, Essa parte de baixo aí está saindo aqui? esses vários shafts aí, né? Mas no Tá. caso não ia descer assim, só, por exemplo, de um lado desce uma aprumada ou duas, e do outro lado desce outra aprumada e outra, e duas, para abastecer os prédios? No caso de É, 4 apartamentos para andar? porque na realidade o que acontece? Aqui, ó, nós vamos fazer o cálculo dessa tubulação aqui, ó, certo? Nessa essas duas saídas de água aqui, você tem registros aqui e tudo mais, né? Ela serve justamente para você manter a quantidade de água legal em cima disso aqui. Então, o que acontece? Se o lado de cá estiver consumindo mais, a tendência dessa água é sair para o lado de cá. Então você tem esses dois sistemas para ele igualar e sempre manter esse sistema. Óbvio que você tem aqui registros, onde esse registro você pode acertar ou diminuir ou aumentar o vazão dessa água para um lado ou para o outro, tá vendo? O senhor fala que aí vai ficar como vaso comunicante, né? Isso aqui, ó, ele sempre fica em comunicação. Mesmo você tendo reservatório
duplo, triplo e tudo mais, vai depender do volume que você tem em cima, né? Mas o chart, né, onde você vai criar uma coluna d'água aqui para você descer com pressão, ela usa todo o reservatório, de 2, 3 ou 4 reservatórios que você tiver. Entendi. Entendeu? Até mesmo para você ter uma boa vazão, né, cara? Com certeza. Quer ver? Eu vou te mostrar como é que funciona isso. Aqui, ó. Vamos lá, só para fechar esse negócio nosso. Para cada compartimento deve ser previsto as seguintes tubulações, né? Reservatório inferior, reservatório superior. Alimentação, extravasor ou ladrão. Os dois tem que ter. Desculpa. Limpeza ou dreno para os dois. Respiro para os dois. Reservatório inferior. Sucção para o conjunto motobomba, de recalque para RS, que é o reservatório superior. Saída para barrilete. Distribuição de água de consumo. Então aqui, ó, essa linha horizontal é o barrilete. Ele, na sua... Aqui está parecendo que ele tem sempre o mesmo diâmetro, né? Ele tem sempre... A gente acha que ele tem o mesmo diâmetro dessa tubulação que está saindo do reservatório. Mas não, esse diâmetro nós calculamos ele diferente desse reservatório aqui. É muito prático colocar o mesma tubulação, porque aí você tem a velocidade, né, e a vazão dessa água aqui enchendo e fechando esse barrilete todo aqui. Só que chega a um certo diâmetro de barrilete por cálculo, você não consegue usar isso aqui. Então você teria que ter mais reservatórios superiores para fazer isso. Bacana. Bacana, professor. Então vamos lá. Então aqui, ó. Saída para barrilete de distribuição de água de consumo. Reservatório inferior, sucção para o conjunto motobomba de incêndio. Reservatório superior, saída para barrilete de incêndio. Também, né, você tem o mesmo sistema lá, que vai sair como pressão. Né? Olha aqui um exemplo, gente. Um edifício de apartamento em que o consumo diário é de 100 metros cúbicos e o volume total a ser armazenado é de 1,5 o consumo diário, quais os volumes do reservatório inferior e o reservatório superior. Então, como é que a gente faz isso? Reservatório total vai ser reservatório inferior mais reservatório superior, né? Vai ser 1,5 vezes 100 metros cúbicos. Então, na realidade, eu tenho que ter um volume de 150 metros cúbicos. E aqui eu faço os cálculos. Ó. Esse aqui para reservatório inferior e esse aqui para reservatório superior. Então, eu tenho aqui o volume do reservatório inferior, que é o 150, os valores 0,6, mais o consumo que eu preciso aqui, ó, diário, né, 0,5 mais o consumo diário, mais o valor de combate a incêndio, mais o valor do ar-condicionado. Então, eu teria no reservatório inferior 110 metros cúbicos e no reservatório superior 40 metros cúbicos, imaginando que o volume total que a gente precisa é de 150 metros cúbicos. Tranquilo isso aí? Entenderam essa fórmula aí, não? Aqui, ó. Entenderam? Quer que eu explico como é que é? Aqui, o meu RI é esse aqui e o meu RS é esse aqui. O meu RT é a soma de todos os valores. Então, eu tenho 150 metros cúbicos. Então, eu ponho esse valor aqui e eu ponho o meu valor de RI, que seria esse valor que está aqui, 0,6, e o meu valor de RS, que é esse valor aqui. Imaginando que eu tenho 0,4 vezes o consumo diário,
E se eu coloquei aqui para combate a incêndio e do ar-condicionado nesse lado, eu não coloco mais do lado de cá. Ok? Posso continuar, gente? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Ok, professor, tranquilo. Então, beleza. Ó, então vamos lá. Esse aqui, ó, é o sistema elevatório. Então eu tenho o seguinte aqui, ó. O reservatório superior e aqui o reservatório inferior. Então aqui eu tenho, gente, ó, válvula de pé com crivo, tubulação de sucção. Aqui eu tenho o conjunto motobomba, a válvula de retenção, para que essa água não volte, né? A água que fica nessa tubulação aqui, ó, ela não volte para o reservatório inferior e faça o meu conjunto motobomba ficar trabalhando no vazio. O registro de gaveta e a tubulação de recalque que chega no reservatório superior, né? Esse é o registro de gaveta. E aqui eu tenho assim, ó, sistema de alimentador predial que entra aqui para o sistema de boia, abertura de dispersão próximo às boias. E aqui eu tenho um conjunto motobomba de recalque, tá vendo? Eu tenho 2 conjuntos motobomba e uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção é justamente para deixar sempre esse meu conjunto aqui, a bomba, que é na parte da frente aqui, sempre submerso, sempre com água. Né? Se eu deixo esse conjunto, não tem essa válvula de retenção, a tendência desse motor queimar é 100%. Bacana? Olha aqui já começa a ter um sistema elevatório. Né? Então aqui eu tenho o seguinte, tá dando para vocês enxergar? Tá legal aí? Tá dando para enxergar legal? Como é que tá aí? Ou tá muito pequeno? Como é que tá para vocês aí? Tá pequeno. Você tá conseguindo enxergar? Nossa. Olha aqui. A estrutura em si, o que tá escrito do lado, não. Olha aqui, ó. Aqui tá escrito aqui, ó. Tá vendo meu cursorzinho aqui? Tô vendo. Aqui, ó. Automático inferior. Né? Aqui, o que acontece aqui? Isso aqui é um conjunto de chave. Então, deixa eu explicar como é que funciona isso. Nós temos aqui o reservatório, tá vendo? É o reservatório. Separado, são 2 reservatórios. É aquele reservatório que eu mostrei aqui em cima aqui. Agora eu vou detalhar esse conjunto motobomba aqui, ó. Olha como é que funciona. Aqui eu tenho a válvula de pé com crivo subindo. Aqui eu tenho meu sistema de sucção e aqui eu tenho meu conjunto motobomba. E aqui eu tenho meu conjunto motobomba também. Olha só. Só para a gente entender, aqui eu tenho os meus registros de gaveta. No caso, olha só, eu tenho esse sistema motobomba e esse conjunto motobomba. Aqui eu tenho chaves do motor, chave de reserva, todos esses conjuntos aqui é um sistema elétrico, eletrônico, que vai trabalhar o sistema automático superior, para que esse reservatório em cima não perca água de jeito nenhum. Mas aqui eu tenho o seguinte, olha só o que acontece. Eu tenho esse conjunto motobomba, dois registros, e eu tenho aqui, ó, uma união onde eu ligo os 2 conjuntos motobomba. Então, se eu fechar esse aqui, fechar esse e ligar essa bomba, ela vai jogar água para dentro desse meu conjunto, desse meu sistema de outra bomba aqui. Se eu ligar as 2 bombas e não ligar a saída aqui, elas vão ficar com água sob pressão em cima desse sistema. E aqui, cara, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho 2 conjuntos de bomba, eu tenho esse sistema aqui que acontece que quando eu tenho essa subida aqui, ó, que eu faço o sistema de limpeza, tá vendo aqui? Que eu posso ter um sistema de limpeza e tudo mais. Essa bomba, quando ela sobe em linha reta, e essa bomba, quando ela sobe nessa diagonal, essa aqui ela pega mais velocidade. Então eu consigo dosar qual dessas bombas vai aumentar a velocidade e, de uma certa forma, manter o consumo lá em cima. Então, essa união entre as 2 bombas, essa inclinação e tudo mais,
Isso é calculado, isso é feito por cálculo, para a gente entender isso aí. Então, ele sobe como um sistema de recalque, né? Outra coisa, aquele golpe de alite, né, que a gente vê, a gente escuta, né? Quando você monta um sistema como esse e regula os seus registros de gaveta e tudo mais, você elimina esse golpe de alite, né? Você elimina esse sistema no conjunto motobomba. Muita gente coloca esse conjunto, coloca aquela tubulação externa subindo a caixa d'água e coloca lá umas presilhas metálicas, achando que somente aquelas presilhas metálicas vão suportar a subida dessa água. Essa água sobe com uma pressão tão grande, uma velocidade tão grande, para justamente manter aquela gordurinha dos 40 para 60, né? E aí, cara, quando chega lá em cima, você tem que mexer nesse reservatório. Então, essa tubulação aqui, nós vamos trabalhar ela com um certo carinho, que a gente vai entender para que serve isso aqui. Dúvida nisso, gente? Até aí? Eu vou ampliar isso aí e mandar para vocês. Tranquilo até aí ou não? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu falar uma coisa com vocês. A nossa aula termina agora, 20h30. Porque eu acho que tem gente que tem aulas no segundo horário, não é isso? Isso. Não é? Eu acho que tem um sistema de... Né? Eu queria combinar com vocês o seguinte: na próxima aula, aonde eu parei aqui no sistema elevatório e tudo mais, a gente começar a mexer nos projetinhos. O que vocês acham? Ou se a gente... Porque, ó, esse aí é o 57, dimensionamento dos componentes. Na próxima aula eu mato todo o dimensionamento dos componentes. Pelo menos assim, eu mostro para vocês a ideia dele geral, para depois a gente trabalhar só com projetos. O que vocês acham da ideia? Qual das duas você acha melhor? Para mim, as duas funcionam. Aceito sugestões, senhores. A gente vai usar o AutoCAD ou outro programa para mexer nesse projeto? Ô, cara, inicialmente eu vou mostrar no AutoCAD, né? E vou mostrar como é que a gente faz os cálculos nele, né? Vocês usam com mais tranquilidade o AutoCAD, não é? Sim. Porque eu acho que é o mais usual, né, cara? Melhor a gente fazer desse jeito, né? Mas aí eu queria mostrar, claro, nós vamos fazer a planta, tudo bonitinho, mas eu queria mostrar por que a gente usa o diâmetro de 40 e não o diâmetro de 25, por que a gente vai usar o de 60, ou em alguma situação, porque nós vamos usar, qual que é a especificação técnica, o que tem no mercado, essas coisas, você entendeu? E o porquê de cada um deles, conforme norma. Por isso que eu acho assim, isso é uma opinião minha. Nós estamos no 57, isso vai até 90, 92. Então, quer dizer, é muito rápido. Numa aula eu mato isso aí, 57 e 60. 30 slides a gente passa rápido numa aula. Na outra a gente já entra, podemos até voltar, tendo como base os cálculos que nós temos nesse slide, né, nesse PowerPoint, nós podemos até utilizar ele, mas para fazer os nossos cálculos que a gente vai precisar, que nós vamos usar. Qual que é a minha ideia? Eu pegar um conjunto de apartamentos e fazer um cálculo para esse conjunto de apartamentos, tanto de esgoto quanto de água fria, água quente e tudo mais. E depois, por isso que eu tenho uma ânsia de terminar esse dimensionamento rápido, porque depois eu quero mostrar para vocês o dimensionamento de componentes para exemplo, um condomínio que vocês vão fazer, um loteamento, porque isso hoje também precisa disso. E a gente usa o mesmo sistema de cálculos, sistema de bomba e tudo mais. O que vocês acham?
Ué, todo mundo caladinho? Stefania, pode ser? O que você acha? Qual das duas? Érica, me ajuda aí. Se eu entender, na próxima aula seria a continuação do slide. Eu tô querendo, só para terminar, ô Stefania, para que a gente já entre nos cálculos, porque aí a gente pega o restante a nossa ideia, a gente vai usar esses slides como base, né? As NBR como base, mas nós vamos trabalhar projetos daqui para frente. Ou eu já faço uns exercícios já para a aula que vem, a gente trabalhar exercício, e depois a gente continua no slide. Mas eu acho o seguinte, não está muito puxado, tá, Stefania? Não, não tá não. Então vamos terminar esse slide todo e a gente já entra em projeto direto. Por mim tá tudo bem, certo. Pode ser E sim. Érica, o que você acha, Érica? Pode ser, professor. Filipão, o que você acha? Pode ser, professor. Isso é bom. Vale a pena, não vale? Quanto mais prática, melhor, né, cara? Com certeza. E o Yuri, o que você acha? Pode ser? Gileia, o que você acha da ideia? A Gileia tá sem. Vitor, o que vocês acham? Gileia, beleza, combinado. O Por Vitor. mim pode ser, tranquilo. Ah, você tá aí, né, Vitão? Beleza, então? Então, senhores, próxima aula, vamos terminar esse negócio. Posso pedir uma gentileza aos senhores? Dê uma olhada nesse PowerPoint, já está no WhatsApp dos senhores. Dê uma olhada e traz algumas dúvidas, algumas coisas para a gente discutir. Eu acho que vale a pena isso aí. Beleza? Pode ser? Beleza, professor, pode ser. Então, gente, um bom final de semana para vocês. Fiquem Você com também. Deus. Estamos aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo aí. Tudo de bom para vocês. E até quinta que vem, se Deus quiser. Até. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Stefania. Fica com Deus. Tudo de bom.